Amadas consciências luz desta linda aldeia, que possamos nos sustentar na luz do Divino Ser e nas vibrações e frequências holocósmicas dos mestres do amor-sabedoria. Tenzin Palmo, né, ela teve um sonho quando ela estava submetida ao processo de retiro, que é um sonho muito especial. E quem é Tenzin Palmo? Tenzin Palmo é uma ocidental, uma inglesa, que se tornou, né, a primeira mulher a realmente ser aceita dentro da comunidade budista tibetana. A história dela é uma história linda. Nós estamos, nesse momento, lendo a biografia da vida dela, um livro belíssimo que se chama A Caverna na Neve, né? E ali tem um relato dessa mulher extraordinária que passou 12 anos numa caverna de 1,80 m por 1,80 m, em retiro e solidão, 12 anos, e a 4.000 metros de altitude nos Himalaias, né, com o propósito de atingir a iluminação, né, com o propósito de ser alguém, um ser, uma consciência que no corpo divino, no corpo feminino, alcançasse a iluminação, né, mostrando que o estado de iluminação independe da polaridade, né, de gênero que nós possamos manifestar. E ela realmente enfrentou autoridades muito grandes, né, e se tornou, ao meu ver, uma pessoa realizada, né? Então, enquanto ela estava lá na Índia, nos Himalaias, adentrando nesse processo desse retiro de 12 anos numa caverna, ela teve um sonho. Esse sonho é muito interessante. Esse sonho realmente me impactou. Ela sonhou que ela estava dentro de um lugar que era uma fortaleza, né, onde ninguém conseguia sair dessa fortaleza, muito bem protegida, com muros altos, com guardas, e que essa fortaleza era escalonada, desde os porões, né, ali onde viviam pessoas que eram torturadas, que viviam em calabouços, em grande sofrimento, em grande agonia, e ia subindo vários andares, e à medida que ia subindo a vida, né, a condição ia melhorando, né, dos andares intermediários até chegar à cobertura, né? E a cobertura, as pessoas viviam em grande luxo, com fartura de alimentos, com muito conforto, né? Então, existia esse escalonamento, desde do alto até o mais baixo, dentro dessa fortaleza, né? E ela andou, visitou todos os andares, né? Mas ela constatou algo. Ela constatou algo, que independente de você estar na cobertura ou no calabouço, você está aprisionado do mesmo jeito. Você está preso. E no sonho, ela se determina a fugir dali, daquele calabouço, né, daquela fortaleza, né, e convida várias pessoas para fugir com ela, mas as pessoas não querem fugir porque elas não percebem que aquilo é uma fortaleza e que elas estão presas ali, elas estão conformadas com aquilo que elas julgam ser a realidade e não querem fugir. Poucas pessoas decidem acompanhá-las, né? E mesmo assim, 2 ou 3, ela tem que fazer um esforço muito grande de convencimento. E aí existe um certo
rio que ela encontra, ela toma uma barca e consegue sair da fortaleza. Só que a fortaleza é imensa, é como se fosse uma grande montanha. E ela fica caminhando em torno, tentando achar um ponto que ela pudesse escapar. E no momento ela pensa até em desistir, né? Aí quando ela olha essas duas únicas pessoas que a acompanharam, ela pensa, eu não posso desistir por elas, porque elas não têm fortaleza interna para buscar a liberdade. Eu tenho que me esforçar, não por mim, mas por elas. E assim ela continua, aí ela acha uma saída, encontra uma casinha, é recebida por uma senhora, né? E essa senhora conduz ela por uma outra terra onde existe liberdade. É um sonho extraordinário de uma simbologia fantástica, né? O interessante aqui é que mesmo aqueles que estão na cobertura, ou seja, vivendo uma vida de gozos materiais, de saúde, de abundância financeira, com todo o conforto, mesmo eles estão presos. Ainda que com todo o conforto, com todos os privilégios, ainda assim é uma prisão. Ainda assim é uma prisão. Elas não são livres. E o que isso representa? Que não importa a nossa condição na vida material, no plano da materialidade, estando encarnados nesse corpo e nesse planeta, ainda que nós sejamos um rei, uma rainha aqui nesse plano, com as melhores qualidades de vida no plano material, ainda assim, isto é uma prisão. Enquanto nós nos identificamos com a matéria, enquanto nós nos apegamos à materialidade, nós estamos aprisionados. E às vezes não percebemos, não nos damos conta. Eu lembro também de uma história de um yogi que visitou o palácio de um rei, né? E no palácio de um rei existia uma gaiola de ouro, né? Uma gaiola de ouro e um passarinho dentro dessa gaiola de ouro, né? E o rei mostrou para o yogi como era lindo, né, aquilo, e o yogi disse para o rei, né, em relação ao passarinho, embora a gaiola seja de ouro, ainda assim é uma gaiola. Ele está preso. Então não importa se a gaiola é de taquara ou se é de ouro, ela nos aprisiona. Talvez aqueles que estavam no calabouço, em sofrimento, estavam mais próximos da liberdade, porque o sofrimento as impulsiona a buscar um outro lugar, a buscar uma saída. Talvez por isso que a vida, em sua mestria, nos administre certos desafios e sofrimentos para que nós possamos nos mover de uma zona de conforto, né? Porque nós não seremos verdadeiramente livres enquanto nós não percebermos que tudo isso que nós vivemos no mundo da materialidade é uma ilusão, ou melhor, é uma delusão, porque ilusão é diferente de delusão. A ilusão, você tem ciência que é uma ilusão. Por exemplo, quando nós assistimos um filme, né, as imagens projetadas na tela, nós deliciamos-nos com o filme, mas sabemos que aquilo é apenas uma projeção, que aquilo é uma ilusão que está sensibilizando os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, a ilusão, você tem consciência que aquilo é uma ilusão. A delusão é muito mais séria, muito mais grave, porque a pessoa em estado de delusão, ela não tem noção de que o que ela percebe como realidade não é realidade.
Isso é muito sério. E o estado ordinário de percepção que os seres humanos da humanidade de superfície têm é uma delusão. Todos os sábios afirmam isso, né? Porque tomam o aparente como real. Né? E o que esse sonho e todas as suas significâncias têm a ver com a aldeia holocósmica ou com o projeto da aldeia holocósmica? Porque em sua divina ousadia, essa proposta da aldeia holocósmica, acima de tudo, busca um estado de presentificação divina, de percepção do ser real, do nosso eu sou, para que a partir dessa percepção nós possamos detectar o quanto é ilusório as vidas que nós levamos nessa superfície planetária e que possamos criar padrões de conduta, de percepção, de consciência, de atitude que possa trazer aos seres um despertar, um acordar, porque estamos todos dormindo, ou estamos todos embriagados pela materialidade, no que recordamos as palavras de Samana Jesus no Evangelho apócrifo de Tomé, quando ele diz: eu me manifestei entre os homens e encontrei todos embriagados, e nenhum deles tinha sede de verdade. Essa é a nossa condição. Então, um dos aspectos mais importantes da aldeia é justamente a caridade iluminativa. A caridade iluminativa é aquela que liberta, aquela que atende uma necessidade mais fundamental, que é libertar o ser da ignorância e da ilusão. Porque a caridade material, ela é importante. Você traz alimento para quem está com fome, mas esse faminto voltará a sentir fome. Você traz agasalho para quem está com frio, o que é muito louvável, mas esse ser volta a sentir frio. Mas quando você leva a libertação consciencial a partir da iluminação interna, da percepção da automestria, essa pessoa, para a eternidade, ela está no processo de libertação, porque despertou. Então não existe nada mais elevado do que a caridade iluminativa, né? E essa é a proposta da aldeia, né? Justamente trabalharmos a nível de expansão consciencial e aprofundamento espiritual, né? Pois é indubitável que por mais bela que seja a prisão, por mais confortável que seja a prisão, por mais agradável que seja a prisão, por mais ditosa que seja a prisão, ainda assim é uma prisão. Shiva Shambho, que possamos nos libertar desses cativeiros que na verdade são irreais, através da percepção do ser real e da consciência da presença divina que sempre esteve em nós. Shiva Shambho.